estarmos na casa do Senhor, né? Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo que nós podemos estar é na casa de Deus. E nesses tempos difíceis que nós estamos passando, quando diz, né, está aberto, o nosso coração se regozija em saber que mais um dia o Senhor preparou para nós estarmos aqui. E estamos aqui nessa manhã para aprender do Senhor, porque sempre que nós viemos à casa do Senhor, você pode ter certeza que algo você aprendeu, que algo o Espírito Santo de Deus ministrou ao seu coração. E juntos nessa manhã nós vamos aprender sobre o despertamento. Estamos, irmãos, precisando de um despertamento na nossa vida? Com certeza, né? Estamos precisando do despertamento, estamos precisando renovar o nosso altar diante do Senhor. E aqui começa dizendo aqui na lição que a reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil. Nesse trimestre nós vamos estudar sobre a reconstrução. E o povo estava cativo na Babilônia e eles voltaram e eles precisavam erguer, né, voltar o culto ao Senhor. Então, essa lição que nós estamos estudando nesse trimestre, ela foi escrita na década de 90. E é assim um tema tão atual, né? E quem escreveu foi o pastor Eurico. Mas o tema é muito atual em todas as lições, pois vai dizer sobre reconstrução e despertamento. E aí, além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentavam a descrença do povo. E eu fiquei pensando, não tem hoje, nós não estamos enfrentando essa descrença no nosso meio, né? O povo voltou, tinha que reconstruir, tinha que recomeçar, mas o povo estava descrente. Além deles enfrentar os vizinhos, que a Bíblia fala aqui lá em Esdras, que o povo colocava terror neles, né? Enchia eles de terror, de pânico. E hoje, com as notícias que nós estamos ouvindo, muitas vezes o nosso coração também se enche, né? De terror, de medo, de angústia, de incerteza. Mas eu quero dizer para nós nessa manhã que o mesmo Deus que cuidou de você no passado é o mesmo Deus de hoje. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí, continuando, fala assim que mas eles foram, né, reconstruir, mas confiando na providência de Deus, ergueram-lhe o altar e ofereceram-lhe sacrifício de acordo com o que prescreve a lei de Moisés. Desta forma, mostraram aos adversários que o Senhor ainda luta pelo seu povo. Por que temer? Então, nós devemos ter essa consciência que o Senhor luta por nós. Não foi assim com o rei Josafá? Obrigada. E aí, a palavra do Senhor diz que ele teve medo. Nós termos medo é normal do ser humano. Mas aí, quando ele teve medo, ele foi buscar o Senhor. E o Senhor falou para ele, olha, não tema, essa guerra não é tua, mas essa guerra é minha. Então, não tenha medo. Eu ouvi uma frase que diz assim, alimente a sua fé e os seus medos morrerão. Então, nós devemos alimentar a nossa fé no Senhor. Então, às vezes encontramos-nos nas mesmas condições. A dificuldade por todos os lados. Vem tribulação, vem angústia, estão sempre presentes. No entanto, quando erguemos o nosso altar, o Senhor começa a operar em nosso meio. Então, está ouvindo notícias ruins, a coisa não está favorável, mas nessa manhã eu quero te dizer, confia no Senhor. No Salmo 20 diz assim, o versículo 6, que eu vou estar lendo aqui, diz assim, olha... Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outro em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos com o nome do Senhor nosso Deus. Ele se encurva e cai, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos.
Salmo 20. Então confia no Senhor e na força do seu poder. Então, continuando aqui, na introdução diz assim, que nessa lição nós iremos meditar sobre o fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto do Senhor. O que, irmão, significa despertamento? O que vocês acham que significa a palavra despertamento? Acordar do sono, sair do sono, sair do estado dormente, acordar. A Bíblia sempre vai nos incentivar a nós ficarmos a mais perto de Deus e a andar sempre na sua presença. Sempre o Senhor está nos convidando para isso. Olha, achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o seu coração. Então, sempre a Bíblia, o Senhor Deus, tem um convite para nós estarmos na sua presença. Olha, Jesus tinha 12 discípulos, certo? 12 discípulos. Só que 3 eram mais chegados de Jesus. Quem eram esses 3? Vamos? Pedro, Tiago e João. Agora, dos 3, quem era mais íntimo do Senhor? João, que reclinava a cabeça no peito do Senhor. Então, o Senhor está nos chamando todo o tempo para a intimidade com Ele. Eu e você não tem coragem de contar o seu segredo para uma pessoa que não é íntima, certo? A gente não conta. Você só conta para quem é íntimo. E ter intimidade com o Senhor, Ele vai revelar para nós os seus segredos. A palavra do Senhor diz lá em Salmos que Ele revela o segredo dEle, mas para quem tem intimidade com Ele. E ter intimidade, irmãos, gasta tempo, né? Intimidade é você andar junto, é você conhecer a pessoa. Às vezes, muito aqui não tem intimidade comigo, mas quem tem um pouco de intimidade comigo, me conhece melhor. E bem assim é com o Senhor. Se eu e você buscar essa intimidade, andar com Deus, gastar tempo com o Senhor, você vai ouvir, você vai ver coisas que ninguém vê. O Senhor vai te revelar. Aí, mas eu não tenho tempo. Aí muitas vezes a gente ora assim, né? Passa o dia todo correndo, Senhor abençoa. Aí quando à noite a gente deita e fala assim, Senhor, obrigado, muito obrigado, obrigado por isso, porque o Senhor levou, porque o Senhor trouxe. Agora me guarda, me protege. Amém, boa noite, Senhor. Não, é você gastar tempo, é você tirar um tempo do seu devocional. É você falar, Senhor, Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero aprender do Senhor. É você crescer em intimidade. E aí, continuando, diz que a intimidade com o Senhor é igual eu falei, gasta tempo. E a intimidade, ela não pode ser passada. Não, eu vou ministrar na vida do irmão aqui a intimidade com o Senhor. Não, não é assim não. É o joelhinho no chão, é a sua vida, é a sua busca com o Senhor. Não foi assim com as 10 virgens? 5 tinha azeite, 5 não tinha. A que tinha azeite ainda tinha o quê? A reserva. Então nós temos que nos encher cada dia do Senhor. Então, o inimigo, ele não quer que nós tenhamos intimidade com Deus, certo? Ele vai fazer de tudo para roubar esse tempo de qualidade com o Senhor. Ele vai colocar na nossa mente que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, não é assim? O Senhor não está ouvindo minha oração, não. Eu vou parar de orar, eu vou parar de clamar. Mas é mentira. Eu quero te dizer que o Senhor nos ouve. Todo o tempo o Senhor ouve a nós. Pois é, aquele que me ama é amado do meu Pai. E me revelarei a Ele. Pensa o Senhor te revelar o segredo dEle. Pensa o Senhor falar com você.
Eu creio que todos aqui já ouviram o Senhor falar. E a voz do Senhor, não tem dúvida, o Senhor fala com você. Você vai tomar uma decisão, o Senhor fala, não, não é por aí. Espera que eu vou resolver para você. Mas aí tem que buscar. Sim, irmã Luzia? É, porque o Senhor, o bom, que eu sempre falo, o bom do nosso Deus é que o nosso Deus vê, Ele ouve, Ele fala. Deus, a palavra do Senhor diz que Deus não cochila. Aquele que te guarda não dorme, né? Muitas vezes a gente passa, Deus não está ouvindo, Deus não está vendo. Olha a minha situação, Ele não está vendo, Ele está vendo. E na hora certa você pode ter certeza que Ele vai agir na sua vida. Amém? Continuando aqui, fala que o despertamento conduz o homem ao altar. E aí eu coloquei assim, o que é o altar, irmãos? Como o pastor Levi falou aqui, o que é o altar? O altar é ali, o púlpito? O altar é o nosso coração? É a nossa vida? O que é o altar? Isso, a minha vida, a sua vida é o altar do Senhor. Então, ali o púlpito, ele é só um palco. Ele é um palco onde foi feito para estar as lideranças, né? O pastor, os músicos. Então, ali não é o altar. Porque, de primeiro, eu lembro que muitos anos, né? Assim, um dia desse atrás, nossa, a gente tinha até medo de pisar no púlpito, né? Porque era o altar. Claro que a gente tem que ter uma reverência, mas o verdadeiro altar é eu e você. Então a pergunta é: quem é o altar de Deus? Quem é o altar de Deus? Alguém abre para mim 1 Coríntios 3:16 e vem aqui, por favor, ler para nós, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quem encontrou, pode ler. Então, vocês não sabem que vocês são santuário, em outra tradução diz, você não sabe que você é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em você? Então, eu e você somos esse altar. Então, o propósito, eles tinham um propósito que trazia no coração ao retornar do cativeiro, precisava ser muito firme, porque estava rodeados de inimigos cruéis. E não é assim hoje no nosso mundo? Estamos rodeados de grandes pelejas. Eu gosto muito de pensar em José no Egito. A palavra do Senhor diz que a mulher de Potifar queria muito se deitar com ele. E José falou, olha, como pecaria eu contra o Senhor? Então, na nossa vida, nós devemos tomar o quê? Posicionamento, decisão. Eu quero servir ao Senhor. Por que decisão? Porque tudo na nossa vida é uma decisão. Hoje vocês decidiram que estariam aqui nessa manhã para ouvir a palavra do Senhor, para cultuar, para alegrar, para agradecer. Então, tudo na nossa vida é decisão. José estava no Egito. Ele poderia falar, não, eu estou aqui, meus irmãos me venderam, meus irmãos fez isso, então eu vou bagunçar o resto. Não, mas ele falou, não, meu compromisso é com Deus. Daniel foi para a Babilônia, mas ele propôs no coração não se contaminar com as coisas da Babilônia.
Nós estamos aqui nesse mundo, então nós também devemos ter essa posição, não nos contaminarmos com as coisas do mundo. E aí, continuando, eu coloquei assim: somos o templo de Deus, então a nossa vida em Cristo é o altar de Deus. Devemos preservar o nosso altar limpo diante de Deus, vivendo em santidade, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na sua. Até as pessoas olhar para você, Irani, e falar: nossa, Irani, eu não vejo mais a Irani, eu vejo Cristo na vida dela. É você se misturar tanto. É aquele processo que eu digo da água com o filtro de barro, não é? Quando você bebe a água com filtro de barro os primeiros dias, a água fica ruim, não é? Aquela água com gosto de barro, com gosto de barro. Mas depois mistura tanto que você não vê mais o gosto do barro. Bem assim é eu e você com Jesus. É a gente entrando em intimidade com Ele, é você se aprofundando nele, até alguém olhar para você e dizer: Júnior, eu não vejo você, Júnior, eu vejo Cristo na sua vida. Amém? Sim, meu irmão. Tudo. Amém. É porque assim, a salvação para nós ela é de graça, mas teve um alto preço. Foi um alto preço. E nós andarmos com o Senhor, irmãos, pensa quando Jesus falou assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Onde eu estava meditando, o que é negar você mesmo? É você morrer, você não existe. É você que quer ir por um caminho e você perguntar: pai, eu posso por aqui? Aí ele fala: não. Aí você está morrendo de vontade, você renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. É igual foi lido aqui. É como não tem nada, mas você tem tudo. Você tem o Senhor, você tem vida eterna, você tem o perdão de Deus na sua vida, mas tem um preço, a renúncia. E renunciar é fácil? O seu eu, o seu ego, é alguém dizer para você: não, você não vai. E aí você não vai mesmo. Por quê? Porque você tem um dono que cuida de você. E aí, continuando aqui, o altar é lugar de sacrifício, o lugar é lugar de renúncia, o altar é lugar de entrega, o altar é lugar de consagração ao Senhor. Então, tudo isso é o nosso altar. E aí, continuando aqui, eles retornaram, da Babilônia, porque Ciro tinha dado esse decreto. Depois, irmãos, se vocês puderem ler o livro de Esdras e Neemias, para vocês entenderem melhor a lição, viu? E o trimestre vai ser muito bom. Então, eles traziam no coração aquele desejo de renovar o culto ao Senhor, ter acesso a Deus. Como o pastor Levi disse, o retorno é fácil, irmãos. Retornar é fácil. Você mudar suas atitudes é fácil. Eu comparo a pessoa que está ali, o motorista, no GPS. Ele vai pelo aquele caminho, chega em determinado local, ele vê que ele está errado. Não é por ali. Aí ele tem que fazer o quê? O retorno. E às vezes o retorno é longe, não é? Vai gastar tempo, vai gastar gasolina, a paciência da pessoa. Mas aí,
é necessário nós fazermos esse retorno na nossa vida, sabia? Quer ter vitória na sua vida? Faz o retorno, se converte, se arrepende. Então, eu coloquei aqui que o esforço, ele custa tempo, dedicação, o desejo de mudar. Por que tem muita gente que fala, não, eu já está assim, deixa. Por quê? Porque não quer ter sacrifício. Não quer ter sacrifício, não quer mudar de vida. Mas o convite para mim e para você nessa manhã, vamos retornar. O que eu, Noemi, preciso retornar na minha vida? É o primeiro amor, porque o amor muitas vezes vai esfriando, né? Vai acabando o nosso amor por Deus, a gente vai acostumando pelas pessoas. É o primeiro amor que está acabando? É a minha vida de oração que eu estou precisando de me dedicar mais ao Senhor na oração? É o meu tempo de louvar a Deus, pegar a harpa, cantar uns hinos ou outros hinos? É isso que eu estou precisando de fazer? É o jejum que eu estou precisando de fazer? É o meu tempo de leitura da palavra? Irmãos, muitas vezes a gente lê tanta coisa e a palavra fica de lado. A gente só vai no Salmo 91, no 23, no 46 e pronto. Não, eu quero te dizer que a palavra, ela é viva e eficaz. Essa palavra aqui, irmãos, é que nos conduz. Aqui tem tudo que nós precisamos. Vamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós não somos regidos por esse mundo. Vamos voltar para a palavra. Eu não dou conta de ler muito. Começa, Senhor, hoje é primeiro, eu vou começar lendo o Salmo 1. Senhor, hoje é primeiro, hoje eu vou começar lendo Provérbios capítulo 1. Provérbios, irmão, tem tudo, te ensina tudo lá em Provérbios. Então, tira esse tempo com Deus, um tempo de qualidade com o Senhor. O Senhor quer que nós voltemos. O Senhor quer revelar o segredo dele para nós, mas para isso nós devemos meditar na palavra. E aí, continuando, eu coloquei assim, nós devemos, irmãos, rever os nossos conceitos e valores. A vida é feita de escolha. O Senhor sempre deseja que optemos pela vida. Depois você lê Deuteronômio 30, versículo 19. O Senhor Deus fala assim, eu coloco diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivais. Então, escolhe a vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Amém, irmãos? Então, continuando, nós devemos nos posicionar, porque o melhor relacionamento sempre será com o Senhor. Eu fico pensando, nós gostamos de pessoas sinceras conosco, sim ou não? Leal, que toda vez que você precisar, a pessoa está lá, não é verdade? Que você pode contar com essa pessoa. Irmãos, Jesus, Ele é digno de toda nossa confiança. O Senhor é digno, então que nós possamos ter esse relacionamento com o Senhor. Então, agora nós vamos para o número 2, que diz assim, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. O último parágrafo aí fala sobre o profeta, a letra A diz sobre o profeta Elias, nos tempos de Acabe, todos nós sabemos, né? Que fizeram um altar para Baal e Baal não respondeu, Elias veio e consertou o altar. E aí o último parágrafo diz assim, que o despertamento decorreu do conserto do altar. Como eu conserto o meu altar? Primeiro, me arrependendo. Eu preciso me arrepender. Em Marcos 1,15, Jesus disse assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois você pode ler, não vai dar tempo para a gente ler aqui. Então, nós devemos nos arrepender das nossas atitudes. E aí, o arrependimento é diferente, irmãos, do remorso? Sim ou não? Sim ou não? O arrependimento é diferente do remorso? Sim, o arrependimento é quando eu confesso,
eu deixo e eu mudo de vida. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Agora o remorso, o que é? Tem gente que não arrepende, ele só tem remorso. Remorso, a vergonha que ele passou, o escândalo, o que as pessoas fizeram. Mas falaram, né? Mas nessa manhã o Senhor nos convida para nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas atitudes. O Senhor quer que nós nos arrependamos. Outra coisa, como eu conserto também o meu altar? Fugindo da aparência do mal. Tem gente, não, tem nada a ver. Tem nada a ver, não. Dá nada, não. Não é assim? Dá nada, não. E está lá na aparência do mal. A Bíblia diz, olha, fugir da aparência do mal. Outra coisa, nós devemos pedir ao Senhor para nos mudar de dentro para fora. Muitas vezes Noemi, eu me preocupo com o meu exterior. Será que está bom isso aqui? Mas o Senhor está falando, olha, eu conheço o vosso coração. Está lá em Mateus 15, 19. Depois você lê em casa. Porque é do coração que saem os adultérios, a inveja, a mentira. É tudo aqui de dentro. Então nós devemos falar, Senhor, me muda, Senhor, me transforma de dentro para fora. Nós não devemos brincar com o pecado. Tem pessoas, cada um de nós aqui tem suas fraquezas. Mas tem gente que ele brinca com o pecado. E o pecado não é para a gente brincar. Por quê? Porque nós não tropeçamos, irmãos, em grandes coisas, certo? A gente não tropeça em grandes coisas, são nas pequenas. Não foi assim com Sansão? Ele já tinha uma fraqueza, mas ele brincou com o pecado. E foi grande o prejuízo. Então, Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Sabe aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, fulano tem tudo para dar certo, mas dá errado? Mas por quê? Por causa das escolhas, como eu falei. Toda fraqueza, né, eu copiei isso aqui de um irmão que eu ouvi ele falando, ele falou assim, que toda fraqueza não tratada e brecha não fechada vai gerar tragédias lá na frente. Tem uma fraqueza? Trata ela. Tem uma brecha? Fecha ela, para ela não te trazer problema. Na letra B diz assim, que quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor e separou, mandou purificar o altar. Como nós purificamos o nosso altar hoje? Sabe como, irmãos? Com a santificação. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. O Espírito Santo que habita em nós, ele faz esse processo de santificação. Nós estamos sempre em obras. Depois você lê 1 Coríntios 3, 16 a 19. Depois que consertou o altar, a letra C, diz que o despertamento levou à separação do altar. E aí no final diz que houve grande alegria, houve choro, houve júbilo, mas depois que o altar estava consertado. Porque quando nós estamos com o nosso altar que ele não está consertado, nós não temos a alegria, né, da salvação. Por isso que Davi no Salmo 51 ele disse, olha Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, renova em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. E aí o último parágrafo diz assim, que o culto a Deus havia recomeçado. Irmãos, nesse tempo de pandemia, que nós não estamos direto no templo, vamos voltar ao culto doméstico. Quem lembra aqui do culto doméstico? É uma bênção. Volte ao culto doméstico. Mas eu não sei. Eu também não sei. Canta um hino, canta um louvor que você gosta. Ora, apresenta a sua casa, a sua família, os irmãos, as pessoas do mundo todo que estão precisando de uma oração. Volta, vamos voltar, vamos retornar. Vamos voltar ao culto doméstico. Amém? E outra coisa, incentivar a leitura da palavra dentro do nosso lar, falar de Jesus para os nossos.
Eu queria ser um missionário, mas eu queria ir lá para a África, eu queria ir para tal lugar. Não, cada pessoa que está do seu lado, que não é cristão, que não conhece o Senhor, é um campo missionário. É um campo missionário. Quantos na sua família que estão distanciados, que não conhecem o Senhor? É um campo missionário. Vai lá, fala do Senhor para ele. Amém, irmãos? Vamos para o tópico 2, diz assim: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Se fala Cristo, o centro, então quer dizer cristocêntrico. Cristo sempre é o centro. Por quê? Porque tem o antropocentrismo, que significa o quê? O homem no centro. Então nós devemos sair e devemos deixar o Senhor, porque Cristo é o centro. E aqui diz assim, que no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Então, tudo lá no Antigo Testamento aponta para o Senhor. Então, hoje, o altar foi o altar do Senhor na cruz do Calvário. Está lá em Hebreus 9, 26 a 28. Então, esse altar de Jesus, ele é o único altar e também ele é o último altar, é definitivo. O sacrifício de Jesus na cruz nunca mais vai se repetir, porque ele é perfeito e eficaz. Depois você dá uma lida no livro de Hebreus, fala muito sobre altar, muito sobre sacrifício. Amém, irmãos? Continuando aqui, fala que toda a Trindade atuou na morte expiatória de Jesus. Toda a Trindade atuou. Irmãos, Deus deixa a sua marca em toda a natureza. Quais são os 3 estados da água? Quem sabe? Fala para mim. Aula de ciência agora. Líquido, gasoso e sólido. 3, não é? Trindade. Não trindade aqui, né? Falando assim, para você lembrar que tudo o Senhor deixou a marca dele. Na música, tem 3 divisões na música. Quais são? Os músicos? Os músicos que estão aqui. Quais são as 3 divisões que nós temos na música? Nossa, parabéns para você. Salva de palmas para o irmão. Então, na música, nós temos 3 divisões: harmonia, melodia e ritmo. 3. Então, em tudo, Deus deixou a marca dele. Está registrado. Na natureza, na água, é o fogo, é a água, é isso, é aquilo. Está a marca de Deus impregnada. Então aqui fala que o Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora como sacrifício de seu Filho. Deus sabia que o homem ia falhar. Deus, irmãos, não é pego de surpresa. Eu e você Nossa, não acredito que aconteceu. Mas Deus já sabia. Ele sabia que o homem ia falhar. E Ele planejou essa obra redentora. Depois você lê Efésios 3, do 6 ao 9. Na consumação dos séculos, Ele enviou o seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Sim? Então, antes da fundação do mundo, a palavra do Senhor diz que não foi eu, não foi você, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu. Salmo 139, medita no Salmo 139. Você estava no ventre, o Senhor já te chamava pelo nome. Então, o Senhor já planejou, o Senhor Deus já planejou essa salvação. Letra B.
Cristo, o Filho de Deus, entregou a si mesmo em oferta e sacrifício. Eu gosto muito quando Jesus fala lá em João 10, 17 e 19, ele fala assim: olha, a minha vida ninguém toma de mim, eu mesmo dou. Irmãos, é um grande amor do Senhor, é o grande amor de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele padeceu para levar-nos a Deus. É um amor tão grande, é um amor tão perfeito, o amor do Senhor Jesus. Ele desceu da glória dele, ele veio a esse mundo para nos salvar. Irmãos, vamos sacrificar, vamos glorificar o Senhor pelo sacrifício dele por nós. Agradece o Senhor todo dia por ele ter te escolhido, por ele ter te amado. Agradece a Deus pelo plano da salvação. Continuando, fala assim que o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar na cruz. Teve, irmão, sacrifício de Jesus por nós, mas o Espírito Santo ajudou o Senhor. E se o Espírito Santo de Deus ajudou Jesus, ele vai ajudar nós também, porque lá em João 14 e 16 diz assim, Jesus falou assim: olha, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, para que Ele envie o Consolador, a fim de estar convosco todos os dias, convosco para sempre. Irmãos, nós temos um ajudador, o Espírito Santo. Está em dificuldade, está triste, está sem direção, não sabe o que fazer, fala: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, me ajuda. O Espírito Santo está aqui para isso, porque é uma promessa de Deus para nós. Continuando, diz assim que o Espírito Santo quer pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para essa grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Mas com quem? Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. E aqui nós vamos ver que o Espírito Santo, ele revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou: quem vós dizeis que eu sou? Um falou Elias, outro isso. Pedro falou: olha, o Senhor é o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo trouxe essa revelação. Só, irmãos, que o Espírito Santo, ele não vai revelar nada que esteja contra a palavra, porque a Trindade anda de acordo, é a mesma essência. Ele revela o que tem na palavra. Quando nós lemos alguma coisa na palavra do Senhor que você não entender, ora: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ensine aqui, como que é isso aqui, Espírito Santo? E Ele vai te ensinar. E sabe quando alguém faz pergunta para você que você não sabe responder? Para testar se você é crente? Já aconteceu isso? Tem gente que faz umas perguntas assim: isso. Você fica assim: nossa, meu pai, qual que eu respondo aqui? Naquela hora o Espírito Santo te dá uma resposta. Aí você responde: nossa, nem pensei que você nem sabia disso. Mas quem te ensinou? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos ensina a responder aquelas perguntas que as pessoas vêm para apertar a gente, para deixar a gente assim, até constrangido. Mas aí o Espírito Santo vem, te dá aquela resposta, fala assim. E aí você fala e a pessoa silencia. Continuando, fala assim que o Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre sua morte, os corações dele, irmão, ardia. Você já conversou com alguém sobre Jesus, seu coração já ardeu? Eu já. Arde quando a pessoa está falando de Jesus. A pessoa é tão cheia de Deus que seu coração arde. E por que ele explica? Porque estava escrito na palavra. O Senhor quer que todo dia
nós podemos saber que o Espírito Santo vai te ensinar tudo aquilo que está na palavra. Desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o Espírito Santo está agindo. Então, o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Outra coisa, o Espírito Santo, ele explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do prado. Está consumado. João 19:30. Deus confirmou essa palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Quando o Senhor Jesus disse está consumado, ele quis dizer foi bem feito e de uma vez por todas. A justiça de Cristo foi manifesta. Irmãos, nós somos justificados por causa de Cristo. Você e eu somos justos por causa da justiça de Cristo. Como eu falei, a salvação ela é de graça, mas teve um alto preço, o precioso sangue de Jesus. Irmão, Jesus é a essência da graça. O que é graça? Favor imerecido. E quando eu aceito essa graça na minha vida, o que eu ganho com isso? Porque Jesus é a essência da graça. Quando nós aceitamos o Senhor, nós somos aceitos de imediato. Somos aceitos de imediato. Somos amados incondicionalmente. Porque muitas vezes as pessoas nos amam sobre condições, não é verdade? Condições. Se você fizer tudo certo, você é muito amado. Se você dizer sim, 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 muito amado. Mas se um dia você dizer não, todo o amor acabou, não é? E o Senhor, ele aceita a gente de imediato. Outra coisa, Jesus é o doador da graça. Então eu recebo salvação, eu recebo adoção, eu recebo direito de herança, cidadania divina, santidade, acesso a Deus, perdão, preparação para a habitação do Espírito Santo, armadura de Deus. Irmãos, não é maravilhoso isso? Outra coisa, por isso a graça divina é chamada de multiforme. Graça de Deus, está lá em 1 Pedro 4:10. Um dia eu estava numa situação difícil e aí eu falando, nossa Senhor, eu tinha que arrumar alguém para orar para mim, né? A gente não tem isso? Não, precisa arrumar alguém para estar orando para mim. E aí eu falei com a irmã, não posso, não posso. E aí quando eu cheguei em casa, que eu fui chegando no portão, falou no meu coração essa palavra que diz assim, que o véu foi rasgado. E o Senhor falou para mim, olha, pode orar, o véu foi rasgado. Eu e você agora, irmãos, nós temos livre acesso. Livre acesso, não tem mais um intermediário. O único intermediário é Jesus. Você pode dobrar o seu joelho e falar com o Senhor, que Ele vai trazer resposta, porque agora não tem mais barreira. O véu está rasgado. Você tem livre acesso. A palavra do Senhor diz que pelo sangue nós podemos dizer, Abba, Pai. Pelo livre acesso que nós temos ao Senhor. Então, confia em Deus em primeiro lugar e confia na sua oração. Muitas vezes a gente acredita na oração do irmão, da irmã, mas não acredita na nossa. Acredita na sua oração que o Senhor vai fazer grandes coisas. E por essa grande vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso que nós temos nele a nossa grande vitória. Pela fé em Cristo Jesus, irmãos, nós podemos vencer o mundo. O que vence o mundo? A vossa fé. A vossa fé. É a fé que vence o mundo. Está lá em 1 João 5, 4 e 5. É a fé nele que faz você vencer. É por causa do brado que o Senhor deu na cruz do Calvário, está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crêem no Senhor. Você é justificado. Crê na justificação do Senhor Jesus. Letra D, o Espírito Santo penetra todas as coisas,
A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando essa luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso do nosso pecado e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Depois você lê lá Isaías 6, 5 a 7. Quando ele viu a glória de Deus, ele tinha um chamado para ser profeta, mas quando ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, ai de mim. Então, irmãos, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós vemos os nossos pecados, nós vemos os nossos erros. Nós não vamos ficar apontando para o irmão: ah, aquele irmão é muito errado, ah, aquela irmã é muito errada. Não, nós vamos olhar para nós vamos dizer: ai de mim que estou perecendo, ai de mim que preciso me achegar mais perto do Senhor. Então, que nessa manhã nós possamos olhar para nós. O que a palavra do Senhor diz? Olha, examine-se o homem a si mesmo. É eu me examinar, é eu olhar para mim, é eu ver que eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos. Porque muitas vezes nós queremos que o outro se arrependa, não é assim? Você tem que consertar, você precisa mudar de vida. Você, irmãos, se o Espírito Santo de Deus não convencer, não é eu e nem você que vai fazer. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai trazer esse esclarecimento na mente da pessoa. Enquanto o Espírito Santo não toca, enquanto o Espírito Santo não fala, não adianta a gente falar. Eu estava vivendo uma situação em casa, uma época, e eu falando com o Senhor, e o Senhor, o Espírito Santo, falou para mim: quando eu tocar, nunca mais vai ser igual. Quando eu e você tem um encontro com o Senhor, a gente não é igual mais. É a mesma coisa quando você vai num rio, digamos, ou no mar, você vai entrar, você está o quê? Seco, não é? Mas aí você dá aquele mergulho, você volta seco? Não volta, você volta molhado. Então, bem assim é quando nós nos aproximamos do Senhor, quando eu vou vivendo uma vida de comunhão com Deus, quando eu vou deixando o Espírito Santo trabalhar na minha vida, quando eu vou deixando o Espírito Santo me ensinar, quando eu vou deixando o Espírito Santo me revelar, quando eu vou deixando o Espírito Santo me convencer, nunca mais, irmãos, somos iguais. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Fala para ele: Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, o Senhor que é o meu ajudador. Eu quero, Senhor, que o Senhor me ensina. E aí quando o profeta viu isso tudo, ele falou: ai de mim. Ele não falou: ai do fulano que está perecendo, não. Ele falou: ai de mim. Então que nós possamos estar nessas condições de deixar o Senhor trabalhar na nossa vida e querer também. Porque o trabalhar de Deus dói, não dói? Dói. O trabalhar do Senhor dói. Eu lembro quando os meninos eram pequenos, falavam: ai mãe, minhas pernas, ai mãe, não sei o quê. Aí eu levei eles no médico. Aí o médico falou: não, é a dor do crescimento. Então, crescer no Senhor dói. Sabe aquela coisinha assim que a gente não conta para ninguém, que está lá dentro? Aí o Senhor falou: Noemi, precisa tirar isso aí. Ah, Senhor, não, Senhor, não vou conseguir não. Aí o Senhor cria uma situação e você passa pelaquela coisinha ali para você ser desconstruído o seu ego. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente constrói o nosso ego, né? A gente enaltece o ego, mas aqui nós aprendemos nessa manhã que Cristo é o centro. Cristo é o centro. Não é eu que sou o centro, não é você, é Cristo. Então, aí quando você, igual o pastor Levi falou, você vai fazer uma faxina em casa, você limpa só o meio? Não. Você sacode a poeira, você tira o tapete, não é assim? Tira o tapete, tira o colchão para fora, tira a telha de aranha e dá aquela faxina.
Só que no nosso coração, às vezes, a gente não quer dar aquela faxina, não é? O orgulho está lá dentro, não é? O orgulho, a falta do perdão está lá dentro, a crítica está lá dentro. E o Senhor está falando, Noemi, limpa esse coração. Não, Senhor, eu vou fazer, vai jogar debaixo do tapete. Aí o Senhor tem propósito na sua vida. Aí o Senhor fala, vamos para a faxina hoje, Júnior? Vamos. Aí começa, né, as lutas. Aí começa. O Espírito Santo, é igual eu falei, quando nós nos aproximamos, não foi assim com o profeta Isaías? Ele falou, ai de mim. Ele não falou ai de fulano, ele falou ai de mim. Então, irmãos, para encerrar, né, que o horário já, eu creio que até passou, mas vamos finalizar aqui o tópico 3, que diz assim, cuidado com as imitações. Tem imitação no nosso meio? Tem. Deus nos fez único. Deus não fez ninguém cópia. Então não precisa imitar ninguém. Então aqui diz assim, olha, é rapidão. Quando nós estamos no culto, tem 3 manifestações no culto, certo? Primeiro, Deus é bem-vindo, né? O Espírito Santo é bem-vindo. Segundo, pode ter manifestações de demônio, imitação, demônio imita, certo? É expulso em nome de Jesus. E às vezes não é nem Deus nem um demônio, é emoção. E o que eu faço com a emoção? Eu ensino, faço ensinamento da palavra do Senhor. E aqui diz assim, que tem pessoas que ela tem boa abordagem, ela sabe falar muito bem. Então ela faz o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma. Tem gente que imita até o batismo no Espírito Santo. Mas nós devemos recusar toda imitação e querer a verdade do Senhor na nossa vida. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz, vão indo de força em força. Glória a Deus. Amém? Recuse imitação, porque Deus é original. Deus não é cópia de ninguém. Ele é único. Amém, irmãos? E aqui, eu coloquei aqui, que não tem avivamento sem renunciar ao pecado, não tem avivamento sem leitura da palavra, oração, jejum e uma vida de santificação. Amém? Que o Espírito Santo possa ministrar na nossa vida, nessa manhã, que essa palavra venha achar no meu coração e no seu coração um terreno fértil. Amém? Que venha dar frutos. Eu agradeço em nome de Jesus.